Oi, gente, paz de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vou contar uma obra que Deus fez aqui com uma aluna minha, que às vezes a gente fica assim, ai, a gente não consegue, a gente não vai pra frente, a gente não... É igual o irmão contou esse dia no testemunho, né? Quando Deus quer, Deus vai buscar onde Ele quer, traz, coloca pra tocar na igreja, passa em cima de qualquer coisa, e assim, a gente só tem a agradecer. Eu tinha uma aluna que uns 3 anos antes dela ser minha aluna, Deus pôs no meu coração pra mim na casa dela. Na época eu vendia lingerie, eu peguei e fui lá, né? Cheguei lá, ofereci e tal. Aí eu vi um teclado lá, eu falei assim, você estuda música? Ela falou assim, estudo um pouquinho, mas eu não tenho professora. E aí eu falei assim pra ela, você não para. E Deus pôs no meu coração pra falar pra ela, você continua estudando a música, tá? Não para não. E eu nem sabia o que estava acontecendo dentro da casa dela. Depois, com o tempo que ela contou, aqueles dias que eu fui lá, o marido dela tinha ido embora de casa. Deixou ela com uma criança pequena. A menina dela tinha meses. E ela morava numa casinha no fundo, uma casinha assim de 2 cômodos, sem piso na casa. Tudo limpinho, arrumadinho, mas assim, sem piso, morar numa casa sem piso é difícil, eu já morei, eu sei como que é. E assim, tô contando em partes para os irmãos terem ideia, para as irmãs terem ideia de quando Deus quer fazer as coisas, Deus faz. E aí eu falei pra ela, não para de estudar música, continua. E foi embora. Aí passado mais ou menos uns 3 anos, se eu não tô enganada, por aí mesmo, que a menina dela já tinha 3 anos quando ela começou a estudar comigo. Nesse meio tempo, Deus fez uma reviravolta na vida dela. Ela tinha um carrinho feio, uma dificuldade com aquele carro que ela precisava trabalhar, porque antes ela ia trabalhar de ônibus, e aí levantava de madrugada, só chegava em casa à noite, ela trabalhava em outra cidade. E aí quantas vezes a gente via ela indo para a igreja sozinha com a menina, ela não perdia culto. Podia ser numa terça-feira na igreja que não tinha quase ninguém, ela estava lá. E ela falava que Deus falava na palavra que era para ela ficar em paz no canto dela, que com o tempo Deus ia tomar a providência, né? E aí passou os tempos, Deus preparou. Na época que ela separou do esposo dela, ela contou pra mim que ele queria que ela fosse para outra igreja, né? Vai comigo para outra igreja, vai comigo. Ela falou, não vou continuar na congregação. O esposo dela não era crente, né? E começou a ir na outra igreja. E aí, ela pegou e continuou, e ele foi embora de casa. E Deus tomou os caminhos com o tempo, e ela naquele sofrimento, aí Deus preparou um carrinho pra ela, mas um carrinho só Jesus. Caiu os pedaços. Caíram literalmente caindo os pedaços. Eu sempre falava, querida, dá um jeitinho de comprar um carro. Ela, mano, não posso, eu pago aluguel, eu cuido da menina, né? E ela tava no início da, da profissão dela, né? Não ganha tão bem igual hoje. E ela naquela luta, e aí, de repente, passei na lanchonete, olha ela lá comendo lanche com o irmãozinho, tinha acabado de batizar. E aí a gente fiquei meio assim, eu falei, nossa, que legal, sabe? Deus pôs alegria no meu coração quando eu vi aquilo. Aí passou uns dias, olha ela casando, Deus preparou um esposo pra ela, um cara servo de Deus, né? E aí em seguida Deus preparou, olha pra vocês verem, quem morava no fundo da casa, em 2 cômodos, Deus preparou a casa da frente pra ela morar, uma belezinha a casa. Comprou os móveis, sabe, assim, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, piso. Deus preparou um carro para ela, quase novo, né? E Deus preparou um órgão para ela, a mãe dela deu um órgão novinho, um Tokai D2 para ela, coisa fofa, fofa mesmo, esse Tokai D2 é lindo, né? Aí depois disso ela ligou para mim, que ela queria aprender a música comigo, mas isso já tinha passado uns 3 anos, acho que mais de 3 anos. Mas nesse meio tempo sempre tive amizade com ela, né? E aí ela mandou mensagem até para as outras instrutoras perguntando se eu era boa, se ela podia estudar comigo, né?
Que na época também não tinha muita opção, sabe? Deus, naquela época lá, Deus fechou as portas nas outras instrutoras, então todo mundo vinha pra mim. E assim, creio que era caminho de Deus. Tudo caminho de Deus. No final eu vou contar pra vocês. Aí Deus abençoou que ela começou a estudar música. E devido aos problemas na época que ela se separou do marido, né, do primeiro, e aí ela, assim, praticamente, se fosse para levar para a igreja, pra fazer um teste, para tocar, na época, né, que ela estava separada, não poderia, né, devido à situação que a gente não vai falar. E aí, um dia, Deus pôs no meu coração, ela tocava muito bem, muito, 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 muito. Ela era muito esforçada, assim. Você falava que tava bom, ela queria estudar 4 vezes mais. Aí ela. Deus pôs no meu coração pra levar ela pra fazer teste. Eu falei, meu Deus, como que eu levo ela pra fazer teste? Sendo que tem toda essa dificuldade, a situação dela, né? Aí entrei em contato com o ministério falou, ela é totalmente livre pra fazer teste na igreja pra tocar. Sabe? Aí eu, louvado seja Deus, então Deus já tá confirmando. Aí liguei pra ela, falei, vamos fazer teste pra tocar no culto? Nossa, ela quase morreu. Não, não vou, imagina, mas não vou, mas não vou, mas não vou. E eu falei, meu Deus, e agora? Tu pôs o meu coração pra levar e ela tá falando que não quer ir. Aí a gente foi buscar a palavra, Deus confirmou. Tá? A gente foi junto buscar a palavra, Deus confirmou. Aí ela, antes disso, eu falei pra ela, vamos estudar pra gente fazer teste pra tocar na igreja. Ela fugiu de casa. Ela sumiu. Ela não queria ir na casa na aula de jeito nenhum. Aí eu mandei recado pra ela, brava. Se você não vir na aula, eu falei desse jeito, eu vou sentar na porta da sua casa e vou te esperar. E eu quero ver o que você vai fazer. Vamos ver se você não vai estudar. Você não vem aqui, eu vou na sua casa. Desse jeito. Deus abençoe, tchau. Sabe? Fingi que eu tava brava. Aí ela veio, morrendo de medo. Aí Deus preparou que ela terminou tudo. Deus preparou. E não tinha vaga antes disso, não tinha vaga na cidade para organista nenhuma. Nenhuma, gente. E quando Deus pôs no meu coração para levar ela para fazer teste, se eu não estou enganada, acho que não tinha vaga mesmo para tocar na igreja. Mas Deus pôs no meu coração para me preparar ela. Aí eu fui preparando ela. De repente, uma das organistas que estava lá na igreja, muito amiga, infelizmente parou de tocar, saiu da igreja, sabe? Ainda a gente entristece com isso. E aí surgiu uma vaga, gente. Você sabe o que é 1 em 1 milhão? É isso aí. E aí Deus abençoou, levei ela para fazer teste. Foi uma guerra terrível. Ela ligou para mim, eu não vou, porque não sei o que. Eu falei, você vai? Você vai, eu já dei seu nome, os irmãos assinou sua carta, você vai. Aí arrastei ela, fui, ela fez o pré-teste. E aí a gente continuou estudando, Deus preparou o teste dela. Ela foi tão em paz no teste que eu fiquei assim, gente, ela é tão nervosa, porque ela é nervosa mesmo. Como que pode? E ela fez o teste, passou, entrou no rodízio. Irmãos, ela acabou de entrar no rodízio. Com 15 dias que ela estava no rodízio, mudou uma organista de outra cidade, na nossa cidade oficializada. Então, tecnicamente, a vaga era dessa organista, não dela que estava estudando. E assim, foi uma coisa assim que a minha cunhada ligou para mim e falou, Cássia, eu nem te conto, mudou uma organista aqui agora. Eu falei, meu Deus, olha pra você ver como que é as coisas, né? E era pra ter levado ela a fazer teste 6 meses antes, né? Mas eu tive que arrastar ela pro braço pra levar ela a fazer teste. Ela conseguiu me enrolar 6 meses. Então, assim, foi uma coisa assim, muito por Deus, muito, 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 muito. Quem não tinha qualquer chance de um dia sentar no órgão pra tocar na igreja, saí, deixei lá, ela teve o privilégio na nossa cidade não podia tocar organista que não é oficializada no ensaio regional. Deus preparou que as irmãs chamou ela, tocou no ensaio regional. Lá só toca as irmãs que são oficializadas. Então, assim,
E assim, Deus mudou a vida dela assim de uma maneira incrível, gente, incrível assim, que a gente ficava encantada. Aí, quando foi, ela fez teste e tudo, Deus pôs no meu coração, eu já ia vir embora pra Bahia, de mandar ela estudar com outra professora. E essa outra professora falou pra mim que ela não ia pegar. De jeito nenhum que eu vou pegar a aluna. Aí eu falei, ô querida, ora a Deus, o que Deus põe no seu coração, você faz. E Deus só mostrava essa estrutura pra mim. Aí ela mandou mensagem. Olha, eu não pego ninguém, mas Deus pôs no meu coração pra me pegar ela pra continuar estudando. E tá lá, se Deus quiser, acho que já tem acho que uns 2 anos já. Tem 2 anos, agora em julho fez 2 anos. Perdão, agora em julho vai fazer 2 anos que ela toca nos cultos à noite. Caiu do céu na hora certa, sabe assim? É, todo mundo pede ela pra tocar. Todo mundo, todo mundo. E é assim. E tá aí, tá esperando agora, né, pra ela oficializar. Minha cunhada falou que vai preparar ela pra ser uma instrutora, né? Então, assim, louvado seja Deus por essa bênção. E o que eu quero dizer pra vocês é que passa os tempos, né? Passa os anos, mas se Deus determinou na nossa vida que a gente vai tocar na igreja, nada impede. Nada, 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 nada impede. Pode passar quem for, né? Ela nunca, nunca, jamais esperava que um dia ela ia sentar no web da igreja para tocar. E ultimamente está sendo quem mais está tocando na igreja é ela. Então, o que eu quero, é isso que eu quero falar para vocês. Não desista dos sonhos, dos sentimentos, né? Se Deus pôs no seu coração, vá em frente. Ai, mas eu não tenho qualquer condição. Olha a situação dessa moça e olha o que Deus fez pra ela, né? O que Deus não pode fazer pra gente. Tá bom? Então, senti de passar essa parte pra vocês, pra gente acreditar nos sonhos da gente, tá? A gente tem que acreditar. Se eu não tô enganada, parece que ela começou a estudar música com 15 anos e fez o primeiro teste com 35 ou 34, alguma coisa assim. Então, tipo, Deus não demora. Deus chegou na hora certa, tá? Deus abençoe.